como é que funciona um sensor de temperatura? Ele é colocado dentro de uma tubulação, dentro de uma estufa, dentro de um forno, onde eu tenho um tubo, uma extensão, que ele vai inserir lá dentro para que ele possa medir temperatura. Na realidade, esse tubo, essa imersão aqui, né, que aqui é bem pequenininho, por isso que está chamando a atenção, ela está inserida dentro do forno no sentido de ela ficar dentro do forno e atingir o equilíbrio térmico de dentro do forno. Então essa haste que está aqui, para que eu possa medir temperatura com um sensor de temperatura, eu preciso que ela assuma a temperatura de dentro do forno. Para que ela fique com a mesma temperatura de dentro do forno, eu tenho que ter uma imersão adequada. A transmissão de calor pode ser definida como a transmissão de energia de uma região para outra, como resultado da diferença de potencial térmico entre elas. Aonde isso entra de importância em equilíbrio térmico? Por exemplo, quando eu tenho o aquecimento, né, vamos supor, eu aqueço algo e aqueço a água. Então, a água lá está sendo aquecida por essa fonte de calor. Isso é transmissão de calor, eu estou transmitindo calor. Quando eu falo em sensor de temperatura, eu tenho um forno onde eu tenho uma resistência que gera um calor e transfere, há uma transferência de calor dessa resistência para o forno para que ele aqueça aquilo que eu desejo. E dentro desse forno eu tenho um sensor de temperatura que mede essa temperatura, né? Então a transmissão de calor da resistência para o forno, para as peças, para o interior do forno. E aí que entra o sensor de temperatura e a importância do equilíbrio térmico com esses sensores de temperatura. Veja aqui, eu estou dando um exemplo de uma foto de um sensor que uma empresa pediu para fazer. Então, por exemplo, por isso que eu estou te falando, quando a gente fala de equilíbrio térmico, são problemas que acontecem, passam batido, a pessoa pede para fabricar algo desse tipo e pelo equilíbrio térmico eu tenho a explicação exata de que isso não é possível. Então o que acontece? A temperatura que está aqui, ela dissipa para fora e esse sensor aqui nunca vai entrar em equilíbrio térmico com o meio, ou seja, ele nunca vai medir. Então, mas é óbvio, Eduardo, eu preciso ter uma extensão mais ou menos adequada, mais ou menos no meio. Eu coloco lá uns 300 mil, isso tem norma, pessoal. Tem norma, não é mais ou menos nada. Eu não posso colocar um sensor desse mais ou menos no meio. Eu não posso pegar, por exemplo, uma tubulação e colocar mais ou menos no meio da tubulação, ou como o pessoal fala aí, 3/4 da tubulação eu coloco o sensor. Está errado isso. Por que tem norma? Vai entrar em equilíbrio térmico? É essa a pergunta. Muitas vezes a gente acha que esse sensor, por estar dentro, aqui exagerou, mas eu posso ter, por exemplo, um sensor desse, né, que está dentro do meio, a imersão é muito pequenininha, posso colocar aqui 30, 40 milímetros, e ele não está adequado. E eu achar que em algum momento ele, daqui 1 hora, 2 horas, em algum momento ele vai entrar em equilíbrio térmico. E não. Veja, olha a quantidade de material que eu tenho para fora. Tenho a rosca, tenho um cabeçote de alumínio, às vezes eu tenho um níquel, união, isso vai aumentando. O que acontece? A temperatura que está submetida a essa haste pequena, ela vai pegar a temperatura da onde ela está medindo e ela vai ter uma situação natural de dissipação para fora por conta dessa parte metálica enorme, que totalmente desproporcional pela haste. Toda essa parte externa, ela ajuda a dissipar a energia e ela faz com que, ao invés dele entrar em equilíbrio térmico, ele nunca vai medir. Por isso que eu coloquei aqui 3 pontos. Vai medir a temperatura correta no processo? Não. Na maioria dos erros em sensores de temperatura, é o fato de eles não atingirem a temperatura esperada. Então, você coloca lá, eu quero medir 200 graus, ele chega lá a 170 graus e não sobe mais. Por quê? Porque ele não está atingindo. É aí que entra no dia a dia nosso. Porque ele não está atingindo o equilíbrio térmico necessário para que ele possa medir a temperatura. É normal eu ter erros no meu dia a dia de temperaturas onde o meu sensor não atingiu a temperatura que eu esperava. E normalmente esses erros estão relacionados ao fato da imersão estar inadequada. Então, quando eu tenho um sensor
que ele não atingiu a temperatura, é possível que a imersão dele não esteja adequada. Bom, pessoal, aqui termina a live 8, que eu falei aí sobre a importância do equilíbrio térmico com relação a sensores de temperatura, para que a gente coloque vídeos curtos que falem do assunto para poder sempre fazer com que o pessoal tire dúvidas.